Sem fronteiras. Uma jornada de 2 anos por 15 mil quilômetros de divisas brasileiras revela desafios, alegrias e histórias de cidadãos que acabam por ignorar a separação entre as nações. As nuvens escuras e ameaçadoras no horizonte antecipam a chegada de uma iminente tempestade. Enquanto percorro o rio Yavari em uma modesta embarcação motorizada, na esperança de conseguir chegar ao pequeno cais de Islândia antes da chuva. O motivo que me trouxe até aqui, no noroeste do estado do Amazonas, ao longo da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, é Dona Esther, uma senhora de 84 anos, de origem brasileira, nascida e criada em uma casa simples construída sobre palafitas no vilarejo de Islândia, no Peru, exatamente em frente à cidade brasileira de Benjamin Constant, na outra margem do rio Yavari, que delimita a fronteira entre os dois países. Apesar de ter vivido toda a sua vida no Peru, Esther não fala uma palavra de espanhol. Por todos estes anos, tem falado somente em português com o marido, os vizinhos e seus 12 filhos. Não sei ao certo quantos netos tenho. É difícil manter a conta, me diz a idosa senhora sorrindo, enquanto vários meninos e meninas chegam correndo para abraçá-la. Ela olha na direção do rio. Do outro lado, o Brasil. Esta é a minha terra, me diz. Aqui nasci e fui criada, aqui morrerei. Somente neste lugar me sinto em casa. Continua me dizendo enquanto passeamos pelas estreitas pinguelas de madeira que ligam uma casa à outra em Islândia. Nós, habitantes da fronteira, não distinguimos entre ser peruano ou brasileiro. Não existe fronteira que nos divida. Aqui é tudo misturado, tudo unido. Dividimos a mesma terra, a água do mesmo rio. Como podemos pensar em ser separados por uma linha imaginária? Pergunta enquanto as primeiras gotas de chuva começam a cair. Viajando pelas mais remotas fronteiras brasileiras, tive a sorte de conhecer inúmeras histórias de vidas fascinantes e intrigantes como essa de Esther. Dos rios da Amazônia às planícies desoladas e frias do extremo sul do Brasil, descobri um modo de vida particular ao longo dos 15.179 quilômetros de fronteira que dividem, mas, acima de tudo, unem o Brasil com 10 outros países, da Guiana Francesa ao Uruguai. Uma viagem de quase 2 anos por um país em contínua mudança, refletindo o dinamismo e na mistura racial do povo que habita suas bordas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil possui 122 municípios de fronteira ao longo dos mais de 15 mil quilômetros que delimitam o território brasileiro a sul, oeste e norte. 10 desses municípios fazem parte das chamadas tríplices fronteiras, pontos comuns que ligam 3 países. Na pequena e empoeirada Oiapoque, no extremo norte do Amapá, me espera sentado em um café Tiago, 40 anos, originário de uma família muito simples de Macapá, capital do estado. O brasileiro trabalha em uma agência de empregos do governo da França. Ainda pequeno, foi adotado e criado por seu padrasto Jean-Marc, um cozinheiro francês que em 1979 se mudou para a Guiana Francesa para atuar em um restaurante e conheceu sua mãe justamente do outro lado do rio Oiapoque. O resultado é que Tiago fala perfeitamente francês, tem passaporte europeu e tira seu sustento em St. George's,
uma pequena e tranquila cidadezinha da Guiana Francesa, mas mora em terras brasileiras em uma bela casa com jardim na periferia de Oiapoque, de frente para o rio que divide a Europa da América do Sul. O país vizinho é uma extensão oficial da França. É curioso pensar que todas as manhãs pego um barco e em 5 minutos atravesso um rio que me leva até a Europa. Se diverte. Ganhando em euros e vivendo no Brasil, posso dar uma vida melhor à minha família. Oiapoque, Amapá. Nascido em Macapá, capital do estado brasileiro do Amapá, Tiago foi criado por seu padrasto, um francês, que veio trabalhar como cozinheiro na Guiana Francesa nos anos 70. Atualmente vive no lado brasileiro, mas ganha seu sustento em euros no país vizinho. A mais de 4.100 quilômetros de distância em linha reta de Oiapoque, no extremo oposto do Brasil, na pequena cidade fronteiriça de Chuí, Rio Grande do Sul, paro curioso diante de uma loja de roupas do lado brasileiro da rua que divide as duas cidades e os dois países. O Sr. Khaled me faz um sinal com a mão e me convida a sentar ao seu lado. Shafik Ibrahim Khaled me faz um sinal com a mão e me convida a sentar ao seu lado. Shafik Ibrahim Khaled é um elegante senhor de uns 70 anos, um dos primeiros palestinos a chegar ao Chuí em 1959, comerciante desde sempre, imigrante por necessidade. Nestes 56 anos de vida na fronteira, Khaled ajudou a trazer dos territórios palestinos, onde ocorrem conflitos constantes, para o Chuí e seus arredores, mais de 200 pessoas entre amigos e parentes. Seu filho Muatz, 25 anos, nasceu em Jerusalém, mas cresceu e passou toda a sua vida no Brasil. Sou e me sinto brasileiro, ainda que meu sangue seja do Oriente Médio. Falo perfeitamente árabe, português, espanhol e portunhol, me conta Muatz, rindo, enquanto atende alguns clientes da loja. Os cidadãos das cidades fronteiriças mantêm um cotidiano alegre, onde o convívio e o acolhimento da diversidade tornam as linhas oficiais invisíveis. Há problemas para enfrentar, como o da ilegalidade e do tráfico de drogas e de armas, aspectos talvez mais lembrados para quem nunca pisou nesses lugares e os conhece apenas pelos noticiários da TV e dos jornais. Esses, em vez das belezas de Foz do Iguaçu, Paraná, por exemplo, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, divulgam com maior frequência os casos de polícia, sobretudo os na divisa com o Paraguai. Mas mesmo nesses locais, a integração e mistura cultural, religiosa e racial se consolidam. Nas fronteiras, as pessoas de tradições, raízes e nacionalidades diferentes se compreendem, mesmo sem falar a mesma língua, e se entendem apesar de suas diferenças. Para elas, as palavras linha ou divisão significam bem pouco. A demarcação territorial se dissolve em encontros, intercâmbios culturais e em união ao invés de separação. Chuí, no Rio Grande do Sul, o Sr. Shafik Ibrahim Khaled e seu filho Muatz Khalid, em frente à sua loja em Chuí, no lado brasileiro da fronteira com o Uruguai. Comerciante, foi um dos primeiros imigrantes palestinos a chegar aqui em 1959. Desde então, apoiou mais de 200 pessoas entre parentes e amigos a vir de lá para cá. Seu filho Muatz nasceu em Jerusalém, mas tem nacionalidade brasileira e viveu seus 25 anos aqui.